Vamos orar. Então, Pai, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos o ministério da palavra, Senhor. A Tua palavra diz que ela é espada de dois gumes, Senhor, que penetra, que divide, que edifica, que repreende. Pai, que nesta manhã a Tua palavra, Senhor, seja realmente aplicada aos nossos corações, possa edificar-nos, possa alimentar-nos, porque nós fomos gerados pela palavra, nós somos edificados pela palavra, nós somos o povo da palavra, porque nós temos no nosso coração aquilo que é a palavra, o Verbo de Deus. Por isso, Pai, oramos para que toda a dúvida, toda a questão seja esclarecida, todo o medo seja repreendido e expulso deste lugar. Porque, como diz a Tua palavra em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma saudável. Senhor, enche-nos desse espírito de coragem, Deus amigo, pois nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Tenho vontade de sentar. Glória a Deus. Eu vou usar agora, vou usar aqui a ajuda do projetor para transmitir a palavra do Senhor e os princípios que nós vamos refletir nesta manhã. E eu queria pedir aos irmãos do som para não estar operacional. Está? Já? Ótimo. Está perfeito. Amém, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos terminar uma série de estudos que eu iniciei sobre os 4 tipos de circunstâncias que vêm à nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, ela fala em circunstâncias. E a palavra de Deus também nos diz para nós reconhecermos e discernirmos as circunstâncias da nossa vida. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, verso 6, quem tiver a tomar nota pode apontar, ou quem quiser pode abrir e sublinhar na sua Bíblia. Provérbios 3, 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas. Irmãos, a Bíblia nos dá esta ordem, este mandamento de reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos reconhecer Deus. Devemos saber onde Deus está e o que é que Ele quer fazer connosco através daquela circunstância, daquela situação. A atitude do cristão não deverá ser lamentar as circunstâncias, não deverá ser questionar os caminhos que vêm à nossa vida. A atitude do verdadeiro Filho de Deus deverá ser reconhecer Deus em todos os seus caminhos. E qual é a promessa se nós reconhecermos Deus? A Bíblia diz que Ele endireitará as suas veredas. Então, meu querido, quando eu reconheço Deus numa situação da minha vida, eu estou a dar oportunidade a Deus, na sua omnipotência e na sua omnisciência e omnipresença, de endireitar, de corrigir, de resolver aquela situação. Agora, se eu, em vez de reconhecer a Deus, eu lamento, eu questiono, eu estou a impedir Deus de endireitar, de corrigir, de ajudar. Amém? A palavra de Deus diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele, não tu, Ele, no seu tempo, Ele endireitará as tuas veredas. Deixem-me ver só se eu estou a falar para as pessoas certas. Alguém aqui já passou por algum problema na sua vida? Não? Fui só eu a ser um problema. Uma circunstância difícil. Todos já passaram por dificuldades. Irmãos, então a Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E nós aprendemos já vimos que Deus, Ele coloca todas as circunstâncias que vêm à nossa vida em 4 fontes, 4 tipos de circunstâncias. A primeira é Deus que traz provações à nossa vida. E as provações, elas têm como objetivo nos qualificar. A provação, como diz o nome, provação vem da palavra prova. A prova de Deus na vida do
provar e para o qualificar para um nível maior de autoridade, de unção e de intimidade com Deus. Os grandes homens de Deus, podemos aqui citar Moisés, Paulo, Davi, os grandes homens de Deus, os heróis da fé, todos eles, antes de receberem a unção de Deus na sua vida, antes de receberem o poder de Deus, eles foram provados. Se tu fizeres um estudo, tu vais descobrir que todos os homens de Deus, antes de serem colocados num lugar de honra e num lugar de ministério, Deus os provou e Deus os aprovou. Hoje não é diferente. Para Deus usar alguém, Deus precisa primeiro de prová-lo e aprová-lo. Por isso é que ele diz que Paulo, ao falar a Timóteo, a dar um conselho a Timóteo, o seu discípulo, Timóteo era um pastor de uma igreja local, Timóteo era o apóstolo, e Paulo era o apóstolo e Timóteo era o pastor de uma igreja local, e Paulo disse assim a Timóteo: não coloques no ministério nenhum neófito. O que é o neófito? É um novo na fé, é um principiante, alguém que ainda não foi provado. Entendem o que eu estou a dizer? Então, as provações, elas servem para nos qualificar. O segundo tipo de circunstância que vem à nossa vida também é Deus. E é a disciplina de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, verso 11, diz que Deus disciplina a quem ama e açoita a quem quer bem. Quantos aqui são pais? Levantem o braço. Vocês, como pais, já alguma vez açoitaram os vossos filhos? Já alguma vez repreenderam os vossos filhos? Parece que não está a dizer assim, Tiago. Corta-te bem. Já fizeram. Eu também tenho 3 filhos, graças a Deus, e eu também já os açoitei. Também já os repreendi. E porquê que eu os repreendi? Porque eu os amo. Então a Bíblia diz que Deus é Pai. E Ele açoita, corrige a quem ama. E é isso que nós chamamos a disciplina de Deus. E nós temos vários exemplos na Bíblia de disciplina de Deus na vida daquele que Ele ama. Um exemplo claro é Davi, quando Davi pecou com Batseba, não é? Ele diz que Davi foi sujeito à disciplina de Deus. Davi, inclusive, foi dos homens mais disciplinados por Deus. Sabias disso? Foi disciplinado quando ele matou o povo, foi disciplinado quando ele adulterou com Batseba, foi disciplinado quando buscou fazer as coisas à maneira dele. Então nós vemos Davi a ser disciplinado por Deus constantemente. Porquê? Porque Davi, como diz a Bíblia, era um homem amado por Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Então, quanto mais amado eu for, mais disciplinado eu serei. O problema é quando eu faço a asneira e Deus não faz nada. Aí é que a coisa não está bonita. Porque se eu faço a asneira, eu apronto e Deus não faz nada, é como o pai com o filho caminhar no meio do errado. Então, meus queridos, a disciplina de Deus é algo também que é necessário na nossa vida. E nós temos que discernir quando é Deus a disciplinar, a corrigir. A Bíblia diz no Salmo 23: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é a vara? Para que serve a vara? Não é? Serve para corrigir. O cajado serve para quê? O que é que o pastor faz com o cajado? Ele puxa a ovelha para o caminho certo. Então, esse cajado, essa vara, são a disciplina de Deus na nossa vida. Eu creio que muitos de nós também já passaram, já experimentaram a disciplina de Deus na nossa vida. E muitos hoje estão aqui porque Deus, pela sua graça e misericórdia, trouxe a sua disciplina à nossa vida. Amém? Segundo, terceiro lugar, nós próprios. Nós próprios somos agentes também de circunstâncias, através da lei da semeadura. Há uma lei na palavra de Deus, uma das muitas leis que Deus criou, uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. O homem colhe o homem semeia. Não é o que a Bíblia diz? Aquele que semeia muito, muito ceifará. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia ventos, colhe. Não é? Então, a palavra de Deus e os provérbios populares estão cheios de sabedoria humana que dizem exatamente que o homem, ele colhe o que semeia. E muitas circunstâncias da nossa vida, não se enganem, muitas circunstâncias da nossa vida são consequência das nossas escolhas e dos nossos erros. Nós somos amanhã os que queremos ser hoje. Eu digo aos jovens, vocês querem ser bem-sucedidos na vossa vida, então o que vocês escolherem hoje, vocês vão ser amanhã. Amém. Se vocês escolherem hoje não ir à escola, não estudar, não investir numa carreira profissional, vocês amanhã vão ser desempregados, miseráveis.
Mas se vocês hoje escolherem serem bons alunos, amanhã vocês vão ser bem-sucedidos. E isso aplica-se a todos os aspectos da nossa vida, do nosso casamento, do nosso relacionamento com os nossos filhos, etc. Há muita gente hoje a culpar Deus e o diabo de circunstâncias que estão a passar na sua vida, quando nem Deus nem o diabo têm culpa. Somos nós pelas nossas escolhas. Há quem conta a história do homem que culpa Deus por ter cirrose no fígado. E quando nós vamos investigar a vida daquela pessoa, descobrimos que ele foi um alcoólico durante toda a sua vida. A culpa não é de Deus, a culpa foi que aquele homem escolheu beber. E o beber, o alcoolismo, ele prejudica a nossa vida, nomeadamente o nosso fígado. Então, a cirrose no fígado não é uma ação da disciplina de Deus, nem da aprovação de Deus, mas é uma ação do homem, uma escolha que ele fez. E é muito importante nós sabermos distinguir também se as circunstâncias que nós estamos a passar na nossa vida hoje são fruto das nossas escolhas. Há muitas irmãs e irmãos que chegam às vezes ao pé do pastor e dizem: pastor, eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha esposa. E quando eu pergunto assim: mas quando tu casaste com ele, tu oraste, tu jejuaste, tu buscaste de Deus? Não, pastor, eu casei porque eu engravidei. Então Deus não convidaste Deus para essa escolha. Não. Ok. Então não culpes Deus por uma situação em que foste tu e somente tu que meteste nela. Certo? Então, irmãos, é muito importante. Em quarto lugar, o diabo, irmãos, o nosso adversário, como diz em 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor como um leão, buscando quem possa devorar. Então o diabo, ele também é um agente causador de circunstâncias na nossa vida. E é isso que nós chamamos de opressão. Opressão maligna. Que vem à nossa vida uma ação direta do diabo para nos causar dano, para nos afastar de Deus, para nos tentar e para nos fazer afastar do nosso Deus e do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, as circunstâncias podem ser colocadas nestas 4 fontes, estas 4 origens. E eu queria que os irmãos pudessem refletir na vossa vida hoje. As circunstâncias que vocês viveram ou estão a viver hoje, elas deverão ser colocadas numa destas 4. E é importante nós discernirmos as nossas circunstâncias para sabermos a atitude que devemos ter para com elas. Porque se for uma provação, a minha atitude deverá ser diferente se for uma opressão. E muitas vezes, por eu não saber discernir a circunstância, eu estou a resistir a Deus em vez de estar a resistir ao diabo. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E há muita gente a fazer o contrário: resiste a Deus e sujeita-se ao diabo, porque não sabe discernir as circunstâncias. Amém? Eu queria dar 2 exemplos de 2 homens que viveram isto que eu estou a falar. O primeiro homem, relativamente às provações que vem para nos qualificar, é José. Todos nós conhecemos a história de José, nós não vamos ler a história de José, eu já preguei sobre José, mas eu queria apenas vos dizer que José, no final da história de José, lá em Gênesis, no capítulo 45, versos 6 a 8, vamos abrir, amém? Os irmãos que não se importam, possam abrir em Gênesis, capítulo 45. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, significa princípio. Gênesis 45, versos 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Já todos abriram, amém? Vamos ler então. Gênesis 45, 6 a 8, diz assim. Vamos ler o 4. Diz assim, 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de
vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs como pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, José, ele discerniu que aquele problema terrível que ele passou na sua vida, que com 17 anos de idade foi vendido pelos seus irmãos, eles desejaram matar José, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado na casa de Potifar injustamente de violação, ele foi preso, na prisão ele foi esquecido pelo copeiro do rei, que lhe prometeu que iria se lembrar dele, e depois de ter sido esquecido, ter sido traído, ter sido acusado injustamente, a Bíblia diz que Deus o colocou de um dia para o outro, de um minuto para o outro, como governador do Egito. E José, irmãos, ele entendeu que todo aquele processo foi a mão de Deus. Foi Deus que permitiu e agiu para que toda aquela circunstância se realizasse. Para que José fosse aprovado, para que José fosse preparado, para que José fosse treinado para a obra que ele tinha determinado para José. E no final, quando os irmãos conhecem José e pensam que vão morrer, porque traíram José, o mais natural seria José se vingar dos seus irmãos. Essa é a natureza humana, é o vingar. Quando eles pensaram, bem, vamos morrer não à fome, mas vamos morrer porque o nosso irmão final está vivo e ele é o poderoso do Egito, ele é o governador desta terra e nós vamos morrer. José disse, não tenho medo, porque eu sei hoje, não foram vocês que me mandaram para aqui, mas foi Deus, para conservar a vossa sucessão na terra. Amém, irmãos? Então isto é o quê? É uma provação. Deus provou José, porque Deus... Onde é que José aprendeu a lidar com o marginal, com o ladrão? Na prisão. Onde é que José aprendeu a saber o que é que os egípcios gostavam de comer, o que é que os egípcios gostavam de vestir, o que é que os egípcios gostavam de comer à segunda, à terça, à quarta, à quinta-feira? Foi onde? Na casa do general lá do Faraó Potifar. Entendem? Então, tudo na vida de José, Deus tinha um propósito para a função que ele tinha. Meu querido, tudo a tua vida tem um propósito. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 26, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam. Mesmo aquelas que não têm, Deus ele tem o poder de usar para a tua edificação e para alinhar a tua vida no propósito que Ele pré-determinou. Verso 29 diz, os que antemão escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito, não mais o unigênito, mas o primogênito de muitos. Amém, irmão? Então, tens de entender, tens de parar, meditar, estudar e dizer, Senhor, porquê que isto está a acontecer na minha vida? Porquê que esta situação está a acontecer? Será que ela é consequência de uma escolha minha? Será que ela é ação do inimigo? Será que ela é disciplina de Deus? Ou será que é uma provação para Deus me levar mais alto, mais longe, onde Ele quer me colocar? José entendeu. E tu entende? Não é fácil. Não é fácil. Amém, irmãos? Que Deus abra os nossos olhos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Segunda circunstância. Vamos dar agora o exemplo do diabo. E vamos estudar outro exemplo bíblico. O diabo, ele age através da opressão, da ação dos demónios, para nos destruir e nos afastar de Deus. O objetivo do diabo principal é afastar o homem de Deus. Segundo, destruir o homem. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o diabo olha para ti, ele vê Deus. Porque tu foste criado à imagem e à semelhança de Deus. O diabo não pode atentar contra Deus. Então ele vinga-se na criação de Deus, naquilo que Deus mais ama, naquilo que reflete a imagem do próprio Deus invisível. Então o diabo ele quer te destruir, mas primeiro ele quer te afastar de Deus, para depois poder destruir a tua vida. E para isso ele usa opressão, ele usa ação direta de demónios, como diz a Bíblia, que a nossa luta, em Efésios 6, não é contra a carne nem o sangue,
Mas é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, os dominadores deste mundo tenebroso. De quem é que Paulo está-se a referir? Aos demónios, aos espíritos imundos, que, ao comando do príncipe das potestades do ar, do filho que opera nos filhos da desobediência, ele opera, ele age para destruir e separar o homem de Deus. E há um homem na Bíblia, que é Jó, e vamos abrir a Bíblia agora em Jó. Jó está antes de Salmos. Jó capítulo 1 fala-nos exatamente dessa guerra espiritual que muitas vezes vem à vida do cristão, do servo de Deus. A Bíblia diz em Jó o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que é que Jó era, aos olhos de Deus? Ele era íntegro, ele era reto, ele era alguém que se desviava do mal. Ele era um verdadeiro servo de Deus. E a consequência, qual foi? Deus abençoava Jó. Deus o fez o homem mais poderoso de todo o Oriente. A Bíblia diz que ele tinha em animais, em ovelhas, em camelos. Ele tinha uma riqueza incalculável para aquela altura. Certo? Mas a Bíblia também diz algo muito interessante. Diz assim a palavra do Senhor no verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, Deus é muito interessante. Deus, ele pica. Conhece esta expressão? Pica. Ele pica Satanás com o exemplo de Jó. Ele pergunta, Deus sabia de onde é que vinha Satanás, foi ele que precipitou para a terra, mas ele diz assim: olha lá, já mesmo, deixa lá, já me esqueci. De onde é que tu vês mesmo? Da terra. Ah, pois é, eu mandei-te para lá, não foi? Ah, está bem. Então, e o que é que tu andaste lá a fazer? Ai, mandei eu criar a terra e tal. Então, e por acaso não viste o meu servo? Aleluia. O meu servo. Sabes porquê que Deus fez isso? Porque o diabo, ele quer provar a Deus de toda a maneira que o homem não ama a Deus de graça. De que o homem não consegue amar a Deus por amor só. O diabo tenta provar a Deus que o homem só ama e serve a Deus por interesse. Para receber algo de Deus. Então, como Deus conhecia o coração de Jó, ele diz assim a Satanás: olha, a tua tese não faz sentido, porque Jó, ele é um homem reto, justo, temente a Deus e desvia do mal. E ele é um porque ele me ama por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu digo. Só porque é que o diabo fez? Ele procurou provar a sua tese. E o que é que ele diz? Vejam lá no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, em vão, teme a Deus? Acaso não o cercaste de prosperidade a ele, à sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti da tua face. Irmãos, este texto é muito importante, porque esta é a tese satânica. Esta é a teoria satânica que ele procura provar desde o início da criação do homem. Que o homem não ama a Deus. Que o homem só o serve por interesse. Porque se ele conseguir provar isso, ele consegue encontrar justificativa para a sua própria vida. Porque a Bíblia diz que ele caiu porquê? Porque ele quis reconhecimento. Ele quis receber algo pelo serviço que ele faria para Deus. Ele disse: então eu quero subir, eu quero chegar lá, eu quero um trono para mim, porque eu mereço, porque eu sou Lúcifer, eu sou a estrela da manhã, eu sou aquele que anda pelas pedras preciosas, então eu mereço um trono. Esse é o fruto do meu trabalho. E ele procura provar isso, porque isso será a justificação. Irmãos, o que é que acontece? Jó, na terra, não sabia do que estava a acontecer.
Não sabia que estava a iniciar-se uma guerra espiritual entre Deus, que ama o homem e que espera que o homem o ame incondicionalmente, por amor, não por aquilo que ele lhe dá. E por outro lado, temos o acusador, o diabo, que procura provar que o homem ama a Deus por interesse. Que o homem é capaz de amar a Deus no meio do sofrimento. Porque o homem só ama a Deus e serve quando a vida lhe corre bem. E de repente, irmão Jó, que não sabia de nada, não fez mal a ninguém, viu-se no meio deste conflito. E o que é que Deus permite Satanás fazer? Repara, não foi Deus que fez, Deus permitiu. É isso que nós chamamos na teologia a vontade permissiva de Deus. Deus, Ele não pode dar o que Ele não tem. Mas Ele permite a Satanás agir para, muitas vezes, provar a Satanás e a nós próprios quem nós somos em Cristo. Quem nós somos, a nossa dignidade espiritual. Então Deus permitiu a opressão maligna na vida de Jó, enquanto que Satanás, o que é que ele queria com essa opressão? Afastar Jó de Deus. Claramente. Ele queria pôr em causa o amor que Jó tinha a Deus. Ele queria destruir o amor que Jó tinha a Deus. Mas, por outro lado, Deus queria mostrar a Satanás que o amor de Jó era verdadeiro. E aqui, irmãos, Jó tinha uma hipótese. Ou ele glorificava a Deus, ou ele glorificava o diabo. Jó aqui, sem saber de nada, ele, nas mãos dele estava glorificar a Deus ou glorificar o diabo. Irmão, Jesus passou exatamente pela mesma produção. Jesus passou porque quando Satanás chegou ao pé de Jesus no deserto, o que é que Satanás disse na tentação? Lembram-se? Satanás chegou ao pé de Jesus e disse assim: Jesus, olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, olha bem a pergunta, se tu és o Filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pão. Repara uma coisa, a dúvida não era se Jesus tinha poder ou não para transformar a pedra em pão. A dúvida era se ele era ou não o Filho. O que é que ele queria com isso? Ele queria semear no coração de Jesus a dúvida se ele realmente era o Messias, se ele era realmente o Filho de Deus. Porque o objetivo de Satanás é destruir a relação que Jesus tinha com o Pai. Assim como hoje a ação do diabo é destruir a relação que tu tens com Deus. A relação de confiança, de amor, de adoração. Ele quer destruir isso, porque isso o ameaça. Porque isso nega aquilo que ele realmente procura provar. Então hoje, meu querido, tu possas entender que a raiz de toda a guerra espiritual é o teu relacionamento com Deus. E se tu discernires isso e não te deixares vacilar, nem cair, não deixar que o teu relacionamento com Deus seja abalado por nada, então tu vais ser vencedor e o diabo na tua vida vai ser derrotado todo o tempo, toda a hora. Porque no dia em que o diabo entender que não vale a pena matar a tua família, não vale a pena dar-te enfermidade, não vale a pena destruir o que tu tens, porque tu vais continuar a amar ao Senhor, vais continuar a servi-lo com todo o amor, toda a dedicação, ele vai desistir de ti e ele vai reconhecer que tu és um homem reto, íntegro, temente a Deus e servidor. Entendes, meu querido? A Bíblia diz em Hebreus 2:10 que Deus, por meio do sofrimento, aperfeiçoou Jesus para ser o autor da nossa salvação. Foi por meio do sofrimento. Porquê? Porque foi no sofrimento que Jesus mostrou que Ele queria ir ao Getsemane, que Ele queria ir à cruz. E foi ali que Ele mostrou que realmente Ele queria servir a Deus, mesmo quando esse servir a Deus fosse contra a sua própria vontade. O que é que Jesus disse no Getsemane? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, na vida do cristão verdadeiro, quando o cristão verdadeiro diz a Deus: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, como Jó disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Recebi o bem de Deus, não receberei porventura o mal. Não vi este mundo, não sairei deste mundo, mas bendito seja o mundo. Porque 3:17 e 18 diz: ainda que a oliveira não floresça, não haja fruto da vida, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento e as ovelhas da manada sejam arrebatadas e no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e celebrar o Deus da minha salvação. Ainda que aconteça uma catástrofe na minha vida, mas eu confiarei no Senhor. Eu confiarei no Senhor. Eu entregarei a minha vida ao Senhor. Oh, irmão, o diabo fica furioso quando alguém faz isso. Oh, fica furioso. Porque ele só pode atuar à volta da tua vida, não consegue atuar dentro.
E quando ele vê que o que está dentro de ti é Cristo, ele desespera, porque ele sabe que ele já perdeu a batalha. Ele não tem poder contra a tua vida. Porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 diz: maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos? Então, o que é que aconteceu na história de Jó? Nós já sabemos. Jó foi provado, Jó foi tentado, Jó foi oprimido. A própria mulher de Jó virou-se para ele e disse: amaldiçoa a Deus e morre. A Bíblia diz que a vida dele ficou pior do que a vida de um cão doente. A Bíblia diz que o estado dele foi tão degradante que até ele ficou, há quem pense, leproso, porque ele estava com o corpo todo a desfazer-se ao ponto dos cães lamberem as suas chagas. Mas em todo esse período, Jó, ele confiou no Senhor. E o que é que aconteceu no final? A Bíblia diz que Deus veio e Deus restaurou Jó. E Deus deu-lhe 2 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha perdido. E no final, Deus deu a Jó algo que talvez seja mais precioso do que qualquer outra coisa. Deus revelou a Jó a vinda do Senhor Jesus. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre esta terra. Isto é uma profecia de que Jesus viria. Deus mostrou a Jó a salvação, o plano da salvação. Amém? E no final do capítulo 45, verso 5, diz assim: Jó diz assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos. Amém, irmãos? Irmãos, às vezes a provação, ela abre os nossos olhos, ela permite-nos ver Deus, ela permite-nos ter uma verdadeira revelação de quem Deus é. E hoje, eu não sei o problema que tu possas estar a passar na tua vida, mas hoje eu sei que se tu reconheceres Deus na tua vida e se conseguires reconhecer Deus nessa circunstância, eu tenho a certeza que os teus olhos estão abertos e tu vais ver Deus face a face. Aleluia. Porque no meio do deserto é quando Deus se manifesta. Irmãos, repara uma coisa: qual foi o momento na história de Israel? Israel é profético para nós. A Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra das coisas do Novo Testamento. Qual foi o período da história de Israel em que Deus mais se manifestou a Israel e mais Israel viu Deus face a face? Foi no Egito, foi no deserto ou foi em Canaã? Quando é que Deus mais se manifestou em Israel? Foi no deserto. Já pensaram nisso? Foi no deserto onde Deus mais se manifestou. Uma nuvem de fogo nos cobria à noite, uma nuvem nos cobria de dia. Eles tinham fome, Deus mandava o maná. Estavam fartos de maná, Deus mandava picanha. Era picanha de aves, mas era picanha. Estou a brincar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: foi ali no deserto que Deus mais se manifestou sobre o mundo. No meio do deserto é quando Deus se manifesta no nosso vida. Se tu hoje estás a passar no deserto, então diz: Senhor, obrigado, graças te dou, porque eu sei que eu vou ver. Eu sei que eu vou ver a tua glória na minha vida. Eu sei que, Senhor, quando a água acaba, quando o sol é escaldante, quando mais tu vem em tempo, é aí que Deus vai, Deus manifesta. Amém, irmão? É isso. É isso que tens que entender. Há muitos no deserto que dizem assim: ai, vou morrer. Há outros que dizem: glória a Deus, agora é que eu vou ver o Deus. Agora é que eu vou ter uma experiência profunda com Deus face a face. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, vamos continuar. Eu queria falar um bocadinho sobre provações, muito rapidamente, convidar-vos a abrir a vossa Bíblia em Tiago. Em Tiago, e vamos ver agora os objetivos da provação. Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago está a seguir em Hebreus, no final da Bíblia, no final do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Já todos abriram? Já? Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. Amém. Vamos ler. Verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o ganhar-vos o Euromilhões. É isso que está a dizer? Hã? É pá, a Bíblia está enganada. O que é que a vossa Bíblia diz aí? Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passar por várias provações.
que, quando eu passo por uma provação, a minha atitude deverá ser alegrar-me, não deverá ser chorar, lamentar, pedir oração ao pastor, pedir à igreja para jejuar por si. A atitude deverá ser alegrar. É isso que está escrito na Bíblia? Então vamos perceber porquê. Não faz sentido, irmão. Ou faz? Faz sentido nós nos alegrarmos quando estamos a ser provados, quando estamos a passar por dificuldades, como José passou, como Davi passou, como Moisés passou? Amém, irmãos? Vamos ler mais. Diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, a provação tem o objetivo de quê? De nos completar, de nos fazer íntegros, de nos fazer perfeitos e em nada deficientes. Então, irmãos, Deus usa a aprovação. A aprovação nas mãos de Deus é um instrumento divino na vida do crente para o aperfeiçoar, para o tornar íntegro e para remover dele toda a deficiência do seu caráter, do seu ego. Amém, irmãos? Então, percebes porque é que Tiago disse: tende grande alegria quando passares por várias provações? Porque a provação, ela vem de Deus e ela tem o objetivo de edificar. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ora, vamos ler mais. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impedera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, constante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade. E depois ele diz no verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado e aprovado, receberá a coroa da vida. Ora bem, a Bíblia diz que depois de eu ser provado e aprovado, recebo a coroa da vida. Quer dizer que eu não vou receber a coroa da vida se eu não for primeiro provado, porque eu só sou aprovado quando eu sou aprovado. Sem provação, não há aprovação. Logo, não há coroa. Não há recompensa. Então, por isso é que Tiago disse: alegrai-vos quando passares por várias coisas. Amém, irmãos? Então, quando o irmão chegar ao pé de mim e dizer assim: pastor, estou desempregado, quero os irmãos com um sorriso na cara. Amém, irmão? Quero que os irmãos cheguem ao pé de mim e digam: pastor, estou muito feliz. Então, o que é que aconteceu? Fiquem desempregados. Pastor, esta situação vai tratar comigo. Esta situação vai me fazer depender de Deus. Quando eu chegar ao frigorífico e a minha estiver vazio, aí é que eu vou exercitar a minha fé, pastor. Aleluia! Amém, irmão? Então, sabe o que Tiago está a dizer? Eu não é. Eu só estou a florear a palavra de Deus, mas é o que o Tiago está a dizer. Tendo grande alegria quando passares por várias provações. Irmãos, porquê? Porque nós precisamos de discernir as circunstâncias. Amém. Nós precisamos de conhecer Deus em todas as nossas circunstâncias. José entendeu que o tempo que ele passou na prisão, o tempo que ele passou na prisão, o tempo que ele passou na casa de Potifar, o facto de ele ter sido privado do seu pai que amava, e o facto de ele ter perdido a sua túnica de várias cores, que é o orgulho dele, quando ele passeava aquela túnica perante os seus irmãos: a túnica que o meu pai fez é mais bonita que a tua. Não é? O que ele fazia, entre aspas. Ele entendeu que o facto de ele ter perdido isso na sua vida era porque Deus o estava a preparar e a planificar para receber a coroa, para receber o ministério que Deus tinha, o chamado que Deus tinha. Amém? Então, o que é que as provações fazem? Elas têm dois objetivos na nossa vida. Primeiro, aos Tessalonicenses 4. Vamos folhear a Bíblia para trás. Primeiro, aos Tessalonicenses. Diz assim: aleluia. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus
Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agradamos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, o que é que a aprovação faz em primeiro lugar? Ela mostra a nossa realidade espiritual. Olha o que é que Paulo diz. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar no Evangelho. Repara, ele só confia o Evangelho, isto é, o Evangelho com poder, o pregar o Evangelho com sinais, com maravilhas, como Paulo fazia. Ele só confia isso quando a pessoa é primeiro aprovado por Deus. Amém? A ponto de nos confiar no Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos aos homens, e sim a Deus, que faz o quê? Ele prova o nosso coração. Então o que é que a aprovação faz? Ela mostra a minha realidade, o meu coração, quem eu sou. A minha realidade espiritual, ela é revelada na aprovação. Irmão, a minha realidade espiritual não é provada quando tudo me corre bem, quando eu tenho uma esposa submissa em casa, quando eu tenho um carro bom na garagem, quando eu tenho uma casa à beira-mar, entendes? Quando eu tenho um bom salário ao fim do mês. Não é aí que a minha fé e que o meu coração é provado. Não é aí que a minha realidade espiritual é conhecida. Quando é que a minha realidade espiritual é conhecida? No meio da provação, da pressão. Como é que nós sabemos que algo é ouro? Quando é sujeito à pressão do fogo. O que é ouro, permanece. O que é porcaria, desaparece. Irmãos, a provação é esse fogo de Deus que nos purifica, mas que prova quem nós somos. Há muita gente, irmãos, que diz assim: ai, pastor, o pastor desta igreja inteira não tem pessoa mais pacífica e mais humilde do que eu. Pastor, eu sou a pessoa mais mansa desta igreja. És? Ó Deus, ouviste, não ouviste? Aí Deus vai dizer, e o irmão sai da igreja e pum, bate no carro. Dá logo a alguém. O outro motorista sai furioso. Tu bateste no carro e agora vou partir a cara. E o irmão sai do carro e o pastor olha, o irmão mais manso. Eu sou manso. Amém, irmãos? Por quê? Porque não é quando tudo corre, não é depois do louvor que a gente, ai, pastor, hoje eu estou tão manso. Ai, eu estou tão pacífico. Não, irmão. Deus vai provar a tua mansidão. É quando o irmão bate no teu carro, é quando alguém pisa o teu calo. Aí é que Deus vai mostrar quem tu realmente és. É aí que Ele prova o nosso coração. Então o que é que a aprovação faz? Ela mostra a nossa realidade espiritual. Amém? Entendeste? Porque é que Deus precisa de nos provar primeiro? Porque muitas vezes, há muita gente na igreja que pensa que é muito bom, que pensa que é muito espiritual. Há muita gente na igreja, quando o pastor coloca alguém no púlpito para pregar, ou para ministrar o louvor, ou para fazer alguma coisa na igreja, o irmão pensa assim no seu coração: eu é que devia estar ali. Não era ele, era eu. Olha a voz daquela irmã, pequena rachada. Eu é que sou, eu é que devia estar ali a cantar. Não é, irmão? Eu estou a exagerar, mas às vezes no nosso coração nós não julgamos os outros. Sim ou não? Às vezes nós não dizemos assim: eu é que devia estar ali. Aí Deus, pela sua graça, porque Ele disciplina aquele que ama, o que é que Ele faz? Ele traz uma circunstância para mostrar a nós quem nós somos. Entendes o que eu estou a dizer? Então, em primeiro lugar, a aprovação, ela mostra a nossa realidade espiritual. E em 1 de Pedro, capítulo verso 6 a 9, o que é que diz? Vamos lá ler. 1 de Pedro, no finalzinho da Bíblia, também. Tiago, Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6 a 9. Diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na relação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível
e cheia de glória, obtendo fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, o que é que Pedro está aqui a dizer? Vamos ler outra vez com calma. Diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, e no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais como indizível e cheio de glória. Então, irmãos, sabe o que é que a aprovação faz em nós? Ela não só revela, mas ela faz como o ouro. Ela transforma a nossa realidade espiritual. A aprovação, ela não só revela o que nós somos, mas a aprovação de Deus na nossa vida, ela muda, ela transforma. A palavra grega é metamorfoses. Ela transforma-nos em algo diferente. É a aprovação que o faz. A Bíblia diz que o ouro, ele é aperfeiçoado pelo fogo. A aprovação, ela não só revela o que é ouro, mas ela transforma as impurezas em pureza. E, irmãos, hoje eu quero dizer isto, que na palavra de Deus, se tu olhares, os homens de Deus, os heróis da fé, quando eles foram provados, eles mostraram quem eram. Mas Deus mudou essa realidade em outra realidade. Vou dar um exemplo de Moisés. Moisés, com 40 anos, Deus provou. Pôs um hebreu e outro hebreu à luta. Um com o outro. Ok? E aqueles dois hebreus, quando Moisés chegou ao pé deles e disseram: epá, não discutam, vocês são irmãos. Não andem aqui agredindo um ao outro. E eles pararam, olharam para Moisés e disseram assim: mas quem és tu para nos dizer para não andar à luta quando tu mataste o egípcio? E nós vimos o que tu fizeste. Sabes o que é que Moisés fez? Quando o egípcio estava a oprimir o hebreu, estava a castigar o hebreu, Moisés, que já tinha consciência do seu chamado, de que Deus de facto iria usá-lo para libertar o povo, Moisés quis fazê-lo com a sua própria capacidade e força. E a Bíblia diz que quando ele viu o hebreu a ser oprimido por um egípcio, ele foi lá, agarrou o egípcio e matou-o com as suas mãos. Entendes o que eu estou a dizer? A realidade de Moisés naquela altura, ele era, como se diz, de pavio curto. Se ele visse alguma coisa, ele fervia logo em pouca água. Certo? Ele era alguém que, se visse alguma injustiça ou se visse alguma coisa, ele agia logo. Ele não refletia. Ele era impulsivo. E sabes o que é que Deus fez? Fez com que Moisés fugisse, por causa daquilo, porque ele foi descoberto. Então ele fugiu do Egito e foi viver para o deserto durante 40 anos. E sabem fazer o quê no deserto? A apacentar as ovelhas do seu sogro. A apacentar ovelhas durante 40 anos. Sabes qual é o animal mais não queria usar esta palavra, mas não qual outra, mais estúpido que existe? É a ovelha. A ovelha é um animal, por exemplo, se uma ovelha, um rebanho, tiver a cair no precipício, se a primeira cair, as outras vão todas atrás. Uma ovelha é um animal, pronto, é ovelha, não é? Assim, irmão, não quer dizer com isso que nós somos esse tipo de ovelhas, não é, irmão? Mas o que eu quero dizer é que Moisés, olha uma coisa, Moisés, ele teve que lidar com essa criatura, esse animal, durante 40 anos. A cuidar da ovelha, que é um animal estúpido. Por outro lado, sabes qual é o animal mais independente que existe à face da terra? É a cabra. A cabra não se dá com ninguém. A cabra quer estar sozinha no monte. Quando alguém chega perto da cabra, a cabra dá uma amarrada logo. Por isso é que as cabras vivem nas montanhas, porque elas não se dão para ninguém. Então, Moisés teve que lidar com a ovelha e com a cabra durante 40 anos. Sabes porquê, irmão? Porque Deus estava a tratar com o caráter de Moisés. Deus estava a fazer Moisés um homem manso, paciente, humilde. Ao ponto, quando Deus apareceu a Moisés a sarça ardente, lembram-se? O que é que Deus disse a Moisés? Moisés, sim, Senhor, tira as sandálias dos teus pés, porque o terreno, a terra onde tu estás é terra santa. Eu sou o Deus dos Hebreus, o Deus de Israel.
Lembras-te da aparição de Deus a Moisés, uma sarça que ardia e não se consumia? Certo? E quando Deus disse assim a Moisés, Moisés, eu te escolhi para libertares o meu povo. Se fosse há 40 anos, Moisés dizia, eu já sabia, Senhor, eu sou Moisés, o filho da filha de Faraó. Senhor, não preciso de mais nada, eu preciso fazer. Aqui vou eu. Era o que ele faria há 40 anos. Mas 40 anos depois de treinamento, de privação, de ovelha burra, de cabra independente, o que é que ele fez? O que é que ele disse? Olha, ele diz assim, Senhor, eu não sei falar. Eu sou só um gago. Não posso ir. E a Bíblia diz que Deus disse, Moisés, eu disse, sim, Senhor. Vais mesmo gago, e Arão vai contigo. Tu vais, que Arão fala. Mas tu vais. Porque o que é que tu vais? Ele diz, não, Senhor, leva outro. Eu não. Vais tu. Porquê? Porque Moisés estava preparado. Porque Moisés já não confiava nas suas próprias, mas confiava em Deus. Amém, irmãos? Então, o que é que a aprovação faz? Ela revela e ela muda. Ela transforma. Sabes, irmão, quem é que percebe química aqui? Algum químico? Aqui, alguém que estudou química? Tudo o que eu sei da química, eu sei que a composição química molecular do carvão, do grafite e do diamante é igual. Carbono. Átomos e moléculas de carbono. Microscopicamente, o carvão, o pedaço de carvão, que não serve para nada se não ser lançado no fogo, é igual a um diamante, que é avaliado em milhões e milhões e milhões de euros. Certo? Sabes qual é a diferença do outro? A diferença é que o diamante foi sujeito a altas temperaturas, a um longo período de pressão e durante muito tempo. Se tu agarrares um pedaço de carvão e colocares debaixo de muita pressão, durante muito tempo, a altas temperaturas, o carvão vai se transformar em diamante. Por isso é que os cientistas hoje fazem diamante em laboratório. Porque eles descobriram que o carbono, quando é sujeito a alta pressão, a alta temperatura e durante muito tempo, ele transforma-se, as suas propriedades mudam e as moléculas de carbono transformam-se em moléculas como de diamante. Não é? Irmãos, olhem uma coisa, olhem para mim, isto é muito importante, olhem para mim. Olhem para mim. O carvão não vale nada, mas o diamante vale tudo. Por causa do processo. As moléculas de carbono transformaram-se. Meu querido, nós, por causa do pecado, nós somos como aquele carvão, não valemos nada. O pecado, a Bíblia diz que todos pecamos e separados e destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. Nós não valemos nada, mas Deus tem capacidade de nos transformar em Deus. Aleluia! Através das provações, através do tratamento de Deus na nossa vida, através do sangue de Jesus, através da graça que Ele hoje nos concede, Ele consegue nos transformar em carvão, de carvão, em diamante. Amém. Entendes o que eu estou a dizer? Por isso é que eu te digo, meu irmão, Deus, Ele vai trazer provações para mostrar quem tu és. E se calhar eu creio que há aqui pessoas que já desistiram até do ministério e disseram, pastor, eu não sou capaz. Eu pensava que eu fui chamado, mas eu não sou capaz, eu não consigo. Eu reconheço hoje que eu sou o pior dos pecadores, pastor. E eu começo-me a rir e dizer, aleluia, pastor, estás a rir ainda? Estou, porque o apóstolo Paulo também disse, eu sou o pior dos pecadores. E foi o maior apóstolo, foi o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios. E por causa de Paulo, hoje eu estou aqui. Por causa daquilo que Ele nos revelou e por causa daquilo que Ele nos ensinou através da graça que chegou aos gentios. Então, irmãos, olhem para mim. Se hoje tu reconheces que tu és capaz, se tu hoje reconheces que não tens valores, se hoje reconheces que há outros piores que tu, então tu estás no ponto certo para Deus te usar. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. As provações muitas vezes elas nos humilham. Não porque Deus nos queira ver humilhados, mas porque Ele quer nos exaltar. E é Ele que nos exalta. Não somos nós. É Ele que nos exalta. Então, meu querido, se tu hoje estás aqui, se calhar desististe do teu chamado, ou já desististe do teu casamento por problemas do teu casamento, ou dos teus filhos por problemas com os teus filhos, ou da tua igreja por problemas com o teu pastor, esse fulano é como o outro.
O que eu te quero dizer, meu querido, é que tu possas dizer: Senhor, hoje eu sei que eu estou no lugar certo. A solução não é fugir. A solução é deixar Deus mudar a minha realidade espiritual. Amém. Assim como o carvão é transformado em diamante, assim também eu quero ser transformado pela tua mão, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero terminar contando uma história que eu ouvi um tempo atrás e mexeu muito comigo. Conta essa história de um cientista, um botânico, que estava a passear na floresta e viu e analisando as várias espécies da flora, das árvores, das plantas, e de repente ele chegou e ele viu um casulo de uma borboleta real, uma borboleta muito bonita, mas o casulo, e estava lá dentro da borboleta a tentar sair do casulo, mas ele começou a observar aquilo e ele estava a ver aquela borboleta contorcer-se, a puxar, a esticar, a expressar ali um esforço. A borboleta já suava, irmãos, a borboleta a suar, ele suava, e o cientista olhou para aquela borboleta e disse: coitadinha desta borboleta, eu vou ajudar esta borboleta que isto já me está a dar dó. Então chegou lá com os seus dentes e abriu o casulo e a borboleta caiu. E o que é que ele estava à espera? Que a borboleta depois abrisse as asas e voasse e fosse a borboleta real, que é bonita, com aquelas asas coloridas, maravilhosas. Só que ele começou a observar e ele começou a ver que aquela borboleta não voava, e que as asas não abriam, e que as asas estavam coladas. E ele começou a observar e disse: meu Deus, o que eu fui fazer? Ele entendeu que o casulo era o meio que Deus criou para que as asas se fortalecessem para depois poderem voar. Que aquele casulo apertado e difícil era a forma que Deus estabelecera para ela poder sair e voar e ser uma borboleta real. O facto de ele ter ajudado, ele destruiu a possibilidade dela voar. Irmãos, às vezes Deus coloca-nos também no casulo lá. Não que Ele queira nos ver sofrer, mas porque Ele sabe, tal como na borboleta, para nos fazer voar, nós precisamos de enfrentar esse casulo, precisamos de sair desse casulo para poder voar. Amém. Para poder alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E por isso eu te digo, meu irmão, neste momento, mira diante de Deus e diz: Senhor, eu te agradeço por tudo o que tem acontecido na minha vida. Eu peço perdão por me andar a murmurar, eu peço perdão por me andar a queixar, eu peço perdão por me andar a queixar do governo, a queixar da igreja, a queixar de Deus. Senhor, eu peço perdão em nome de Jesus. E hoje eu sei que o Senhor está na minha vida, o Senhor está a cuidar de mim, o Senhor está-me a aprovar a cada dia, porque eu confio e entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus queridos, onde tu estás, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu possas dizer ao Senhor: Paizinho, foi através do teu sofrimento, foi através da tua cruz que eu hoje tenho acesso a ti. A salvação, ela é de graça para mim, mas ela teve um preço para ti. A salvação, hoje, ela é de graça para ti, mas houve alguém que teve que pagar o preço. Como diz a Bíblia em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por um alto e precioso preço. O preço já foi pago. Jesus pagou o preço. E se está aqui alguém hoje que quer entregar a sua vida a Jesus, se está aqui alguém hoje que reconhece que Deus, Ele está na sua vida e quer entregar a sua vida publicamente, quer dizer: Senhor Jesus, eu te recebo publicamente no meu coração. Eu quero te convidar, meu querido, a levantares a tua mão, porque eu quero orar por ti. Eu quero entregar a tua vida nas mãos do Senhor e quero declarar que Deus está no controle de toda a tua vida. Se está aqui alguém que quer receber Jesus no teu braço, só para eu orar por ti, eu te vou chamar aqui à frente, só quero orar por ti. Nem obrigado, podem baixar, podes baixar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Eu queria que tu repetisses comigo esta oração. Diz assim comigo:
Meu Pai que estás nos céus, eu quero neste momento entrar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, reconhecendo que sou pecador, reconhecendo que muitas vezes tenho pecado contra Ti, em palavras, em atos, em pensamentos. Mas hoje eu reconheço que o Senhor Jesus morreu em meu lugar, que Ele me salvou, que Ele pagou o preço da minha salvação. E por isso eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. E confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro.